Fala galera, beleza? Edu mais uma vez aqui com vocês. Vocês pediram pra falar mais sobre cargos, mais empresas, mais gente trabalhando na área. E eu trouxe aqui pra vocês o Fred, que é o programador Java, que vai dar uma dica pra vocês, contar um pouco da história dele, como é que ele chegou aqui nessa carreira, como é que ele conseguiu entrar no mercado e dar dica pra vocês que estão procurando trabalho na área de Java. Fred, conta pra gente então, quanto tempo você tá aqui, de onde você vem e o que você faz? Eu tô aqui, tá completando 6 meses, eu cheguei aqui na Irlanda. Tudo aconteceu muito rápido aqui, né? Viemos eu e minha esposa pra fazer intercâmbio aqui, intercâmbio de inglês. Mas eu já vim pra Irlanda pensando no mercado de tecnologia, que era bem forte, e consegui uma vaga aí no mercado de trabalho. Legal. Eu tenho 9 anos de experiência na área, então já tinha uma boa experiência, então por isso eu já imaginava que eu conseguiria algo num tempo bom, assim. Legal. Você já tinha inglês? Como é que era o nível do inglês? Então, eu não confiava no meu inglês. Eu tinha um inglês razoável ali, de intermediário, mas no Brasil você acaba que você não pratica, você não evolui. Então, quando eu cheguei aqui, eu já entrei na Upper Intermediate, mas eu imaginava que eu ia ficar no Intermediate, então eu não sabia bem o meu nível de inglês, eu tinha meio que esse medo e não confiava muito no meu inglês. Por que você escolheu a Irlanda? Tinha alguns amigos que estavam vindo pra cá já, eles começaram a comentar, né, pô, a Irlanda é um polo tecnológico, tem muitas empresas lá, e até então eu nem sabia. Então tá lá Dropbox, Google, Facebook, Airbnb, uma pancada de empresa. E eu comecei a olhar para a Irlanda por causa disso. Legal. E aí a gente começou a pesquisar mais, assistir os canais VW, assistimos quase todos os vídeos. Legal. E a gente começou a pesquisar e viu que realmente seria uma boa opção. A gente poderia investir no inglês e eu poderia conseguir algo na minha carreira aqui. E você veio sem cidadania europeia, você veio como estudante, como todo mortal brasileiro. Sim, sem cidadania, Stamp 2 lá, estudante, pagamos o curso lá de intercâmbio. A expectativa era essa de conseguir um visto de trabalho, conseguir uma empresa. Eu já tinha isso em mente, né? Eu nem queria ficar queimando cartucho com um monte de empresa, eu já queria ver qual que patrocina visto, porque eu preciso dessa. Sim, sim. E como é que foi como é que você começou a fazer essa pesquisa? Você já começou do Brasil? Do Brasil eu já comecei a tentar fazer contatos. Então no LinkedIn, já começava a olhar quem trabalhava aqui, trabalhava onde. Acabou que nem evoluiu tanto, mas onde eu sabia que eu podia investir, porque eu já ia em muitos eventos no Brasil, eram eventos aqui também. Então já fui procurar pelo grupo de Java aqui de Dublin, e também tem o site do Meetup, que tem diversos eventos. Sim. E aí eu fui lá procurar, deixa eu ver o que tem de Java por aqui. E aí na minha primeira semana aqui, eu já fui no evento de Java e já comecei a fazer amizades por lá. E foi lá que eu fiquei sabendo da empresa, que eu acabei entrando através de um colega brasileiro que eu fiz lá, que me indicou, falou super bem da empresa e que me motivou também como eu não estava confiante no meu inglês, ele me motivou cara, vai lá que você consegue. Seu inglês está melhor que o meu quando eu passei nessa empresa, então vai lá que você consegue. Então ele me motivou e me indicou essa empresa. Muito bom. E o Meetup, que é o aplicativo, quem não conhece, meetup.com, vale a pena você baixar o app ou entrar no site mesmo. Esse evento você achou ele era em inglês, um evento de brasileiros que lidam com Java, como é que era? Não, evento em inglês, mas então assim, já era também um teste ali pro meu inglês. Eu não estava nem estudando ainda, com uma semana aqui, eu comecei 10 dias depois, então já foi meio que um teste. Eu até fiz algumas gafes lá e tal, mas aí quando eu vi esse brasileiro, eu já colei nele, ele já tinha um inglês melhor. Legal. Então a gente ficava conversando e ele tentava fazer a ponte ali, né? O inglês dele era melhor, então ele conversava com as pessoas e já perguntava ao pessoal, tem vaga na sua empresa e tal, porque ele tá procurando. Legal. Então foi super legal assim e ele me fez conhecer algumas pessoas lá. Legal. Isso é bom, porque é uma coisa que você falou, networking misturado com uma coisa da sua área já. Sim. E em inglês. Então, você já testa o seu inglês, você já conhece a gente da área e faz networking. Foi o evento. Foi incrível. E aí como é que foi? Ele te indicou, né? Você conseguiu os contatos, mas como é que você teve o processo assim, pra entrevista em si? Como é que começou isso? Basicamente ele só falou assim, entra no site e vê se tem vaga, porque ele não estava mais nessa empresa. Tá. Então nem indicação não rolou assim. Ele só falou, tem vaga lá, eles patrocinam visto. Falei, beleza, isso que eu preciso. Nesse momento eu já estava com o LinkedIn em inglês e diversas empresas já estavam entrando em contato comigo. Legal. Eu devo ter recebido, até o meu primeiro mês aqui, eu devo ter recebido pelo menos uns 30 contatos de empresa comigo. Isso você percebeu porque você mudou o LinkedIn para inglês já? Porque você falou que no Brasil não estava tendo tanto retorno ainda. Era mais pelo inglês ou foi? O meu LinkedIn ainda não estava bem formatado, tava aquele inglesinho ali mais ou menos e tal. E aí quando eu cheguei, eu fiz uma boa revisão nele, pedi meu primo que já morava aqui para me ajudar, já tinha um inglês melhor. Então deixei o LinkedIn bem feito. E aí quando eu mudei a localização para cá,
Aí sim, aí começou a chover. Foi aí que foi a chave que se ligou ali. Foi. E aí aquela chavezinha de, estou aberto para oportunidades. Tem lá no Sim, LinkedIn, é você marca. verdade. Muito bom. E aí você começou a receber um monte de vagas. Comecei a receber, mas com dicas de amigos eles já falaram, cara, não comece a aplicar para todas as empresas. Escolhe algumas e vai aos poucos, porque senão você se perde. Essa que ele me indicou foi uma das primeiras. E aí eu peguei mais duas que eu achei interessante, foi olhar site, questão de cultura da empresa e tudo mais. Legal. Escolhi 3 e fui tentar começar os processos seletivos. E aí uma delas acabou que não passou da mensagem ali do LinkedIn, cara, me manda seu currículo e tal, eu mandei e nunca mais respondeu. A segunda, eu cheguei a fazer entrevistas, fiz prova técnica e tudo mais, e na prova técnica eu acabei não passando, e aí sobrou das 3 que eu tinha escolhido, a que ele tinha me indicado. E aí eu falei, essa tem que dar certo, essa eu vou investir para essa dar certo. O processo das que eu fiz foi todos similares à que eu acabei passando, que foi, primeiro eles fizeram uma ligação bem curtinha por telefone, acho que meio para saber como é que tá o inglês, você aplicou para a vaga aqui, é isso mesmo e tal. Então vamos marcar uma entrevista por telefone. E aí agendaram um dia, e aí já essa segunda entrevista já durou uns 30, 40 minutos, explorando o currículo, fazendo perguntas pessoais e profissionais, e entendendo melhor o meu perfil, para ver se eu passaria para uma próxima fase. Entendi. Essa primeira fase é o que acho que eu chamo de screening, né? Que é mais assim, sentir se você tem o perfil que eles procuram, nem é tão técnico ainda, não é tão detalhes ainda, é mais generalista, né? Exatamente. E aí eles já conseguem medir seu inglês ali nessa entrevista. Se você e telefone é foda. Passou pelo telefone. Era engraçado que quando eu estava em casa, principalmente, e o telefone tocava, eu corria para pegar um fone de ouvido, porque com os 2 fones aqui eu conseguia ouvir melhor e conseguia me concentrar sem um barulho externo. Eu sempre fazia isso. E o bom é que você falou, né? Que você selecionou as empresas, então você pelo menos já sabia que se falasse um nome parecido com o que você aplicou, você falou, opa, é aquela empresa ali. Sim, foi justamente a dica que meu amigo me deu. Ele falou, cara, eu tava nos 10 processos seletivos ao mesmo tempo. O pessoal me ligava, eu não sabia de onde que era, me perdia, e isso acaba te prejudicando também. Então, beleza, você foi lá, fez entrevista. Como é que foi essa próxima fase? A próxima fase já foi direto na empresa, e assim, o que eu achei bem legal no processo seletivo deles, e que eu acho que eles acabam conseguindo recrutar as pessoas para a empresa deles mais rápido, é que essa próxima fase já são 3 entrevistas, tudo no mesmo dia lá na empresa. Legal. Então já resolve ali. Sim. Geralmente as empresas marcam uma entrevista numa semana, espera outra semana, acaba enrolando. Então são várias horas ou... Sim, foi a manhã inteira lá. Eles marcaram das 9 da manhã até meio-dia. Então foram 3 entrevistas já lá no prédio da empresa. A primeira com RH, e aí para saber seu perfil, comportamento pessoal, várias perguntas nesse sentido. A segunda com o diretor lá da empresa, então ele queria saber o que você sabia da empresa. Que é uma outra coisa interessante saber, estudar da empresa. Com certeza. Depois que eu tentei falar o que eu sabia da empresa, aí ele fez todo um discurso explicando o que era, o que fazia, explicando melhor o que eu tentei aprender pelo site. Legal. E também tentando, eu percebi que assim, em todas as entrevistas, eles tentavam ver o seu perfil, tentavam te analisar, assim, não só sei que você sabe da empresa, mas não, como é que você reage às perguntas e tudo mais. Exatamente, aí a terceira parte técnica. Aí vieram 2 arquitetos da empresa, tipo arquitetos líderes lá da empresa, e começaram a chover de pergunta técnica. Eles começaram desde o básico ali do que é Java e tal, bem técnico mesmo, e eles iam avançando as perguntas de acordo com o que eu ia respondendo. Caraca. Então começou do básico e até o avançado. O que é Java? Existiu um cara, John Java, que inventou, tipo isso? É tipo assim, sei lá, básico do Java lá, você cria uma classe no Java e tal. Então, o que é uma classe? Caraca, o cara vai no... São perguntas que até em português não é fácil de você explicar. Sim. Então, se você não estiver preparado, uma classe, você sabe programar, você sabe fazer, mas você tem que saber explicar. Entendi. Então, e isso é uma coisa que me ajudou muito, foi quando eu estava me preparando para essas entrevistas, eu fui fazer curso básico do Java em inglês. Legal. Mesmo para saber os termos. Para saber os termos. Eu já 9 anos de experiência, eu já dei cursos de Java no Brasil e eu sabia responder bem em português. Sim. Mas naquela primeira palestra que eu fui, às vezes eu ouvia siglas que o que ele tá falando? Porque tem muita sigla na parte técnica. E aí eu tinha que aprender como que eles chamavam os frameworks, as tecnologias em cima do Java em inglês. Sim, esse é um ponto excelente, até porque às vezes a gente pronuncia uma coisa de um jeito errado. Sim. Eu lembro de gente falando pra mim uma vez, eu mexo com C++, o que é C++? Eu entendi que era C++, né? Sim. Que é uma bobeira, mas é só a tradução do termo que às vezes a pessoa acostumou. E ainda fala C, né? C++, então você já... C,
Você trava, né? Foi a empresa que você passou, efetivamente. Essa foi a empresa que eu passei e que eu tô já há 3 meses e meio lá. Legal. E aí eles aplicaram para o seu visto, eles sabiam já como que tinha, que vocês precisavam de um visto e que você haveria aplicar? Como é que foi? Como esse amigo meu já indicou, né, falou, olha, eles patrocinam visto, no site, quando você cadastra o seu currículo, já tinha uma opção lá, como é que está a sua situação aqui? E eu marquei, preciso de visto. E durante as entrevistas eu também perguntei como é que era, e eles tinham mais de 30 funcionários que tinha permissão, que eles forneceram, funcionários estrangeiros. Então eles já têm conhecimento tanto da área, mas assim, é uma empresa grande. É uma empresa grande. Quando eu perguntei, ele falou, cara, não preocupa, isso aí a gente tem um pessoal que cuida disso. Uau. E você só manda os documentos. Eu só mandei os documentos e eles organizaram tudo. Que legal, cara, incrível. E parabéns, né? Conseguiu rapidaço o emprego. Foi muito rápido. Eu não esperava, né? Desde o começo, quando eu vim, a minha ideia é, cara, eu preciso de uns 4 meses estudando, praticando e tal, pra eu aplicar, começar a aplicar. Sim. E acabou que eu resolvi arriscar e consegui. Que legal, cara, animal. E uma pergunta que eu tô fazendo pro pessoal agora é, se o Fred de hoje encontrasse o Fred pensando em vir pra Irlanda, que dica você daria pra ele? Cara, acho que é exatamente isso. Eu cheguei com muito medo e sem confiança no meu inglês. Então, talvez se eu tivesse arriscado antes, talvez eu já teria conseguido mais rápido ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você também tem que estar preparado. Eu não queria queimar cartucho. Sim. Por exemplo, eu selecionei empresas que eu gostei. Então, eu não queria não passar e perder aquela oportunidade. Sim. Mas se eu pudesse mudar o que eu fiz, eu acho que eu aplicaria mais rápido. Isso é um bom ponto, que às vezes a gente fala de ter uma limitação, seja do inglês, seja de às vezes não estar preparado para o mercado, mas é uma limitação que a gente mesmo se coloca, né? Não é o mercado colocando para você a limitação. Mas como é que é o seu dia a dia de trabalho lá? Você recebe instruções de um trabalho da mesma forma? Como é que é? Cara, é bem diferente. Eles são muito mais de seguir o horário lá. Uma coisa que é diferente do Brasil é que a gente trabalha só 7 horas. Sim. Então lá é das 9 às 5 e é muito difícil ver alguém depois das 5. Às vezes assim, tem casos e casos. Às vezes um projeto está super atrasado, a situação está complicada e tal. Então às vezes acontece, sim, mas são bem raros assim, esses momentos. No dia a dia lá é super legal, estou gostando muito da experiência, principalmente por essa experiência de não só lidar com irlandeses, mas com gente do mundo todo. Legal. A gente aprende muito. Vocês têm alguma metodologia específica que vocês usam lá que é comum usar no Brasil também? Ou é muito diferente? Eles utilizam metodologias ágeis com o Scrum. Então, tem muitas empresas no Brasil que já utilizam, mas eu mesmo já passei por diversas empresas no Brasil e poucas utilizavam da forma certa. É que eles seguem à risca, é muito bem organizado o processo deles. Legal. Você prefere, então, um método de trabalho daqui do que no Brasil, se for pensar em horas, metodologia, ou você ainda sente falta de alguma coisa do Brasil no trabalho? Não, a única coisa que eu sinto falta, porque no meu último emprego eu trabalhava home office. Então eu tinha muita flexibilidade para fazer o que quiser, viajar, trabalhar em casa. Mas até lá, de vez em quando eu trabalho home office. Legal. Às vezes numa sexta, às vezes um dia que eu vou viajar, aos poucos eu fui percebendo que eles tinham essa flexibilidade. Então às vezes eu só aviso, pessoal, amanhã eu vou trabalhar de casa. E eles são super tranquilos. Então acho que eu prefiro a forma de trabalho aqui do que quando é no Brasil. E em questão assim, proporcionalmente falando, salários, benefícios que você tem aqui valem mais a pena do que do Brasil? É parecido se você usar bem aqui uma base? Acredito que aqui, devido às coisas na Irlanda no geral serem mais baratas de mercado, viagem e tudo mais, eu acredito que aqui eu consigo ter muito mais qualidade de vida e fazer muito mais coisas que eu quero do que eu poderia fazer no Brasil. Então, pessoal, vale a pena, hein? 5h30 eu tô em casa já. Tem mais alguma dica que você quer deixar pro pessoal, alguma coisa? Talvez só compilar assim, os passos que eu meio que segui, que eu acho que é super importante. Esteja preparado, faça networking e acredite que você consegue. Porque se você não acreditar, você não vai arriscar e você nunca vai saber. Então, acredite e arrisque, você consegue. Estão contratando lá? Como é que tá? Estão contratando, e lá tem vaga para .NET, para front-end, JavaScript, tem outras áreas também. Big Data, tem muita coisa. Essa é a hora. Então vou deixar seu contato, seu LinkedIn aqui embaixo. Pode deixar. Bombar de currículo, pergunta. Tem um cartãozinho online lá, meu, fredmaia.com, tem tudo. Tem e-mail, LinkedIn, então mais fácil ainda. Instagram, tem tudo. Só entrar em contato. Incrível, cara. Muito bom mesmo. Legal. Valeu, gente. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seus comentários aqui embaixo. Se tiver algum emprego, alguma coisa, algum feedback, deixa nos comentários também. Clica no sininho para você receber notificação, senão você não recebe notificação. Compartilha esse vídeo com seus amigos que são ou não são programadores, mas que querem saber como é que é o mercado aqui, porque vale a pena, gente. Vem pra cá. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima.